Agora a gente vai falar sobre logística. E para conversar com a gente, o administrador Hélio Meirim. Por favor, Hélio, bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, José? Bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. De antemão também gostaria de desejar aí parabéns pelo nosso dia, né? Que a gente comemorou no dia de ontem e hoje estamos fazendo isso aqui num belíssimo evento aqui. Muito bem, sempre um prazer tê-lo aqui conosco e a gente começa pedindo que o senhor apresente a Comissão Especial de Logística do CRA-RJ, o que tem sido desenvolvido aí pela comissão. A Comissão de Logística ela tem o grande objetivo de disseminar as questões logísticas no mundo da administração. A gente veio percebendo ao longo dos anos que a logística ela é extremamente importante e acaba que na área da administração, muitas das vezes, a gente não enxerga todas as oportunidades que ela pode proporcionar para a nossa área. E muitas das vezes ela acaba sendo invadida por outras profissões. Então, o grande mote da comissão é disseminar conceitos sobre logística, propor reflexões acerca das questões logísticas que elas permeiam a nossa cidade, o nosso país, e a gente vem fazendo isso através de eventos constantes, no sentido de proporcionar aos nossos colegas administradores e alunos olhar para a logística como um campo de atuação extremamente fértil, né, para a nossa área. Hélio, o senhor está há bastante tempo na área de logística, né? E eu queria que o senhor falasse há quanto tempo o senhor está na área de logística e, nesse tempo, o que o senhor percebeu que mudou fundamentalmente na gestão logística? Eu venho tentando aprender sobre logística já há um tempinho, completo esse ano 22 anos, eu acho, que na área da logística. E assim, é muito interessante a gente acompanhar como é que isso vem evoluindo, né? Tecnologia é uma das alavancadoras da melhoria nos processos logísticos. Então, hoje a gente fala de RFID, fala de drone, fala de inteligência artificial, fala de uma série de situações que, quando eu comecei lá, ela ainda não eram possíveis. Então, a logística ela vem avançando bastante nesses últimos anos, mas a gente também tem que perceber que, no Brasil, a gente ainda tem um grande caminho a percorrer. Quando a gente compara as nossas operações logísticas, as nossas estratégias com outros lugares do mundo, a gente vê quanto de oportunidade a gente ainda tem para ver. Não só no aspecto tecnológico, que esse talvez seja mais visível, né? Mas no aspecto das empresas começarem a entender que é essencial para o negócio. O Luiz falou aqui há pouco sobre marketing, outros colegas falaram aqui sobre projetos. Tudo isso, grande parte das vezes, tem um grande objetivo, que é proporcionar um melhor serviço para o cliente ou um melhor produto. E a gente tem que entender que nada disso vai acontecer da forma como foi pensado se não tiver alguém de logística lá fazendo essa linha de chegada, fazendo esse produto acontecer. Na fala, por exemplo, da Comissão de Saúde, eu anotei ali que uma das questões é a questão da logística, além da questão da gestão, que é muito mais ampla, mas a questão da logística na saúde, né, de equipamentos que se compram sem olhar. Então, a gente tem muito a evoluir também, Josué, não só na questão tecnológica, mas na questão de usar os conceitos de uma forma adequada. Quando a gente fala sobre a parte de logística, logo pensa-se no transporte, porém, vai muito além disso, né? Quais são os principais pontos da logística? Muito obrigado por essa pergunta, Josué. Eu costumo dizer para o pessoal que a gente faz essa associação matemática que logística é igual a transportes. E é só a gente trocar o sinal de igual e colocar um sinal de maior. A logística ela é muito maior do que o transporte. O transporte é uma das 9 atividades preconizadas pela literatura que o profissional de logística pode atuar. O profissional de logística pode atuar na parte de aquisição, na parte de compras, na parte de armazenagem, na parte de movimentação de materiais, na parte de transporte, na parte de processamento de pedidos, na parte de planejamento e controle da produção, na parte de manutenção de informações. Ou seja, o profissional de logística também não pode ficar só focado na questão de transporte. Transporte ela é uma das atividades importantes da logística, primeiro porque ela é a linha de chegada do produto lá no cliente e segundo porque ela consome uma parte expressiva do recurso financeiro da empresa.
Então, por isso é que ela acaba tendo essa vontade do pessoal associar esse tipo de coisa. Mas eu gostaria aqui de que todo mundo passasse a pensar em logística como uma cadeia, né? Tudo começa na hora que você, depois lá do plano de marketing, decide como aquele produto vai chegar ao cliente. Isso começa lá na parte de processamento do pedido, de entender como o cliente vai desejar receber. A gente vive hoje, por exemplo, uma explosão do e-commerce e as pessoas querem fazer as suas compras de forma mais rápida. Tem logística aí? Tem. Na hora de pensar lá no site, alguém de logística tem que estar pensando. A gente tem que transportar coisas, precisa pensar na embalagem. Então, a logística ela tem um campo muito fértil e, para nós, administradores, muito importante. O próprio estoque também está ligado à logística. Sim. Hoje, quando a gente pensa em manter coisas estocadas, a gente pode voltar um pouquinho alguns meses atrás e pensar, por exemplo, na situação da paralisação dos caminhoneiros, né, onde grande parte das empresas tiveram operações paralisadas, e aí sim, por uma contingência, né, foi um fato que demorou mais tempo do que todos nós gostaríamos, mas que envolveu, por exemplo, a questão da gestão do estoque. Então, o profissional de logística ele tem que estar atento a isso. Atento de que forma? Ter muito estoque, ele impacta no resultado financeiro, que não é saudável para a empresa. Ter pouco estoque impacta, por exemplo, no serviço ao cliente, você pode perder uma venda. Então, tem modelos matemáticos que precisam lá de conceitos financeiros que o profissional de logística também precisa ter. É importante destacar que muitas das pessoas, quando pensam em logística, falam assim, mas precisa ter uso da matemática? Eu costumo dizer que até para atravessar a rua tem que ter uso da matemática, né? Você tem que calcular a distância que o veículo está vindo, a velocidade, você não precisa fazer essa conta exata, mas você tem que ter essa noção. Então, o profissional de logística também precisa, sim, dessa boa base matemática aí. Bom, eu ia falar sobre a greve dos caminhoneiros mais para frente, mas já que o Hélio Meiring já entrou nesse tema, então a gente entra nessa parte mais voltada agora à logística na questão do transporte, alternativas ao transporte rodoviário. Quais são e como está o Brasil nesse cenário? A gente vive hoje, né, a nossa matriz de transporte ela é muito concentrada na questão rodoviária, e isso por uma questão histórica, né? A gente poderia aqui ficar discursando sobre isso, mas é só a gente olhar um pouquinho para os planos de governos lá de trás que a gente vai entender um pouco o porquê que a gente incentivou tanto a rodovia, que naquele momento era importante. Então, hoje, em torno de 65% de todos os bens que circulam na nossa economia, eles circulam sobre caminhões. Isso tem alguns impactos, né? Impactos no meio ambiente de poluição, impactos de possibilidade de acidente, impactos de engarrafamento, tem uma série de impactos, né? E aí a pergunta é, o que a gente pode fazer? O que a gente precisa incentivar é a questão da multimodalidade, ou seja, a gente precisa começar a integrar os outros modais. Não faz muito sentido a gente pensar que sai um veículo aqui do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul e ele vá por uma rodovia, ele deveria ir por uma ferrovia, ele deveria ir por um barco, por uma cabotagem. Então, o que a gente precisa é de planos que incentivem essa multimodalidade. Agora, também não adianta eu ter, por exemplo, uma ferrovia e de lá eu não conseguir sair isso. O caminhão deveria ser usado para fazer a última milha, o último pedaço da entrega. Todos os grandes percursos poderiam ser substituídos. Isso não é uma tarefa fácil, porque senão já estaria feito, né? Mas é uma das coisas que nós precisamos começar a refletir. Reduzir a dependência, não por causa da greve, mas sim porque isso não é bom para o país, você ter uma predominância só num dos modais. E a gente dá um salto agora desses modais mais convencionais, né, por assim dizer, e entra na área tecnológica mesmo, carros elétricos, drones. O Brasil está muito aquém, está bem nesse cenário? Acho que nessa questão, de novo, da tecnologia, quando a gente fala em veículos híbridos, veículos elétricos, a gente ainda tem também um grande caminho a percorrer. A gente tem duas maneiras de enxergar, né? Falar, puxa, estamos mal, ou puxa, que bom que temos oportunidades. Eu prefiro ficar com a segunda parte, que é que bom que nós temos oportunidades. Se a gente olhar para outros países, por exemplo, nós temos lugares no mundo em que até 2025 não vai ter mais veículo movido a combustível fóssil,
né, por uma questão ambiental. A gente hoje tem uma pequena parcela de veículos ainda movidos à eletricidade. Mas eu acho que, como tudo, isso é um caminho, né? É o caminho não só de o governo traçar incentivos, mas do empresário também enxergar isso como um diferencial. Eu acho que quando a gente conversa com logística, a gente fica muito focado nas questões de infraestrutura, e tem que ficar mesmo, mas eu acho que a gente também não pode ficar só dependendo de coitadinho, de falando que o governo não faz isso ou não aquilo. Nós, empreendedores, empresários e administradores, também temos que arregaçar a manga e fazer. Então, nós já temos hoje algumas empresas que estão atuando com veículos elétricos, como um diferencial, como um serviço prestado à natureza de não poluir. Então, e nós temos muito mais coisas do que isso, José. Nós temos, por exemplo, testes no mundo de ter zeppelins, ou seja, de ter dirigíveis que andam com estoque sobre alguns eventos. Então, nós tivemos um grande evento aqui no Rio, agora esse final de semana, que foi o XP Games. Já existem lugares do mundo em que tem dirigíveis lotados de mercadorias abastecendo esses locais, para evitar deslocamentos. Então, acho que isso é importante também a gente começar a pensar. Se você me permite também, a gente tem que parar com essa mania de que isso não vai dar certo no Brasil. Claro que vai dar certo. Eu costumo muito usar o exemplo do VLT. Quando o VLT foi colocado em funcionamento e que disse que não ia ter ninguém cobrando a passagem, todo mundo falou, isso não vai dar certo. Claro que vai dar certo. Então, a gente também tem que parar com essa situação de que essa tecnologia não vai dar. A gente tem que entender como é a melhor forma de implementar essa tecnologia aqui. Muito bem. Falando em tecnologia, nós temos a utilização dos drones a acesso a locais remotos. Inclusive, a DHL, né, que foi uma das precursoras nessa modalidade. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa modalidade, a importância desse avanço tecnológico para acesso a locais remotos e a quantas anda essa situação? O uso de drones vem crescendo bastante, né, no mundo e no Brasil um pouquinho menos, mas nós já temos várias experiências. Por exemplo, você citou a DHL, ela já está fazendo entrega com drones, a Amazon está fazendo entrega com drones. Mas mais importante do que a gente só olhar a tecnologia pela tecnologia é ver o que isso possibilita. Então, vamos imaginar que a gente esteja num local remoto em que não tem estrada, não tem ferrovia e tem uma pessoa precisando de um medicamento. O drone chega nesse local. Recentemente, o pessoal de salvamento da orla da Austrália implementou, por exemplo, o monitoramento de banhistas via drone, em que o próprio drone já joga uma boia para socorrer uma pessoa afogada. Isso é mais rápido, isso é mais barato, isso já está disponível. Então, acho que isso é um grande avanço. O drone ele vem sendo usado não só para entregas, mas, por exemplo, para fazer inventários. Então, você tem um pátio de uma siderúrgica cheio de vergalhão, bobina, em que até um tempo atrás eu e você teríamos que estar andando lá no sol fazendo contagem. Hoje você já tem inventários feitos diretamente por drones. Então, essa tecnologia ela vem sendo usada em grande escala, cada vez com aplicações diferentes. Eu venho estudando essa questão de drones, já temos drones sendo usados para levar desfibriladores para pessoas acidentadas, e isso traz redução de custo, porque você agiliza uma entrega e possibilita que isso seja feito num curto período de tempo. Então, essa é uma tendência que veio para ficar e acho que cada dia vem surgindo novas aplicações, por exemplo, para o drone. Muito bem. Dentro das universidades, a área de logística está sendo trazida essa reflexão ou é sempre mais do mesmo? Revisão literária? Como está o ensino da logística na prática dentro das faculdades? Eu gostaria de dividir em dois grupos de universidades. Existem as universidades que ainda estão lá no seu modelo tradicional, fazendo a revisão bibliográfica, e a revisão bibliográfica ela é importante, ela sedimenta lá as bases teóricas, a gente não pode esquecer e abandonar isso, mas nós temos universidades que param por ali. E nós temos universidades que já estão um passo à frente, que além da questão da revisão bibliográfica, ela já vem fazendo estudo de casos,
promovendo hackathons para que alunos desenvolvam soluções logísticas diferentes para esse tipo de coisa. Eu acho que o importante é que hoje a logística ela vem sendo mais divulgada. Então, não é incomum você estar assistindo um programa esportivo e alguém falar, o time tal teve um problema de logística de deslocamento. Isso tem um lado ruim, que às vezes a pessoa usa a palavra indevidamente, sem conhecer exatamente o que está falando, mas tem um lado bom, que começa a ressoar as questões logísticas. Há um tempo atrás, eu entrava numa sala de aula e perguntava quem queria trabalhar em logística, pouquíssimos alunos levantavam a mão. E hoje isso vem crescendo. Existem diversas oportunidades, e acho que isso é muito bom para os administradores. Por exemplo, trabalhar em logística humanitária, que é na parte de desastres, trabalhar em logística hospitalar, trabalhar em logística esportiva. Então, assim, a gente tem uma gama de coisas em que o aluno, não só com o conhecimento que ele tem da universidade, mas o conhecimento que ele vai adquirindo fora em eventos como os que a gente faz aqui no CRA, ele vai ampliando essa visão de ver onde ele pode usar a logística. Que, aliás, todos nós aqui usamos no nosso dia a dia. Todo mundo aqui faz logística. Né? Quando vai ao supermercado fazer as suas compras de mês, provavelmente dá uma olhadinha lá na despensa, está olhando o seu estoque, olha quanto tem de grana, olha o que vai caber. Então, todo mundo mais ou menos faz isso. E eu acho que o que vem acontecendo é que as universidades vêm aprimorando isso e o próprio aluno vem descobrindo que isso é uma oportunidade no mercado de trabalho. De vez em quando, no meu e-mail, aparece lá uma notificação, Hélio Merim te enviou um e-mail sobre novidades na área de logística. Eu queria que o senhor falasse sobre, né, até dentro desse tema de disseminação da logística, qual a importância de profissionais responsáveis, mesmo tecnicamente, de forma estratégica, divulgarem a logística na sua totalidade. Até por conta da comissão e por conta de exercício profissional, eu entendo que uma das nossas missões é a gente compartilhar um pouquinho do que a gente sabe para a gente poder proporcionar a outras pessoas acesso à informação. Então, hoje a gente tem um trabalho muito forte, não só aqui na comissão, mas na minha atividade profissional, né, lá dentro da HRM, da gente possibilitar, divulgar essas informações que muitas das vezes as pessoas ou não têm tempo. Então, a gente faz uma curadoria das principais informações de logística e disponibiliza elas para quem assina lá a nossa newsletter. Isso é muito bom porque ela nos motiva a continuar buscando novas informações. É muito bom porque a gente possibilita que outras pessoas tenham acesso a essa informação. E é muito bom porque, volta e meia, a gente recebe umas perguntas que nos obrigam a nos aprofundar em alguns assuntos, que também é muito bom. Então, eu acho que a nossa missão no conselho ou em qualquer lugar é compartilhar as coisas. A gente aprende muito mais quando a gente compartilha e recebe várias coisas de volta. Então, a gente tem esse trabalho já há um tempo de ficar perturbando você, de ficar mandando informação sobre novidades de logística. Está sendo bom para você? Está sendo bom. Então, que bom. Hélio, muito obrigado pela sua entrevista. Eu só queria que o senhor desse um recadinho sobre as ações, né, para o futuro aí da comissão, também para quem está nos assistindo. A comissão, ela já há 6 anos, a gente tem um evento institucional muito bacana. A gente faz o ELOG, que é um encontro de logística. Esse ano nós fizemos o 6º ELOG, e normalmente a gente faz isso no mês de junho, que é para comemorar o Dia Internacional da Logística. A cada ano a gente tem um tema, e a gente traz aqui para o Conselho diversos convidados. Por exemplo, o último ELOG, que foi agora em junho, nós falamos sobre as questões relacionadas à mobilidade urbana e como a logística impacta nisso. Até porque muitos de nós, quando pensa em logística, só pensa num dos 3 fluxos. Né? Quando a gente fala em logística, tem o fluxo de produtos, que é esse da carga, em que a gente aqui dedicou bastante tempo a falar, mas a gente tem um outro fluxo, que é o fluxo de informação, que é essencial para a tomada de decisão, e nós temos um fluxo, que é o fluxo das pessoas, que é extremamente importante, e a gente vem tratando isso, a logística vem encampando essas questões relacionadas à mobilidade. Quem aqui não gostaria de, ao regressar para casa, regressar em apenas 10, 15 minutos e não ficar empacotado dentro de um engarrafamento? Então, esses eventos que nós fazemos anualmente se chamam ELOG, e desse ano já aconteceu e nós já estamos preparando para o outro. Fora isso, bimestralmente a gente organiza aqui eventos sobre temas variáveis. Agora, em maio,
nós vamos ter uma palestra aqui falando sobre compras estratégicas, e aí a cada 2 meses a gente vai tendo outros eventos falando isso. Então a comissão é muito voltada para disseminar e possibilitar para que o aluno de administração ou o profissional já formado comece a enxergar as oportunidades que ele tem na área de logística. Se a gente pudesse aqui consultar um site desses de emprego aí bem famoso, a gente iria ver que, mesmo com essa escassez que nós temos de emprego, para profissionais de logística, tem uma série de boas opções. Mas, para isso, precisa se preparar, né? Muito bem, muito obrigado. De nada, foi sempre um prazer. Um abraço. Um abraço.